Portugal está mesmo na moda. O país que muitos consideravam periférico na Europa, esquecido na costa oeste do continente, tem ganhado cada vez mais protagonismo. Em 5 anos, o número de turistas disparou de 6 para 21 milhões. Além disso, tem muita gente se mudando para cá. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes cresceu 18% no último ano. Foram 110 mil autorizações de residência para morar, estudar ou trabalhar. E os pedidos de cidadania portuguesa também dispararam. Só no ano passado, foram mais de 175 mil. Nós começámos essa empresa há 9 anos. Se você me dissesse que daqui a 9 anos eu iria ter tanta coisa, eu achava que era pouco provável. Mas deu certo. Um dos motivos que fazem de Portugal um país cada vez mais atraente é a estabilidade política. O primeiro-ministro António Costa foi reeleito em outubro, depois de governar o país por 4 anos numa coalizão com as esquerdas nunca imaginada pelos portugueses. O governo do Partido Socialista, em aliança com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, logo ganhou o apelido de geringonça. O António Costa teve a intuição de que o termo geringonça ia ser bom para a máquina do Partido Socialista, e foi. E, portanto, ele disse, vocês a direita, que isto é uma geringonça, ou seja, é uma máquina que funciona de uma forma artesanal, meio improvisada, com peças soltas. Vocês dizem isso, mas o que vos dói não é que esta máquina seja artesanal e que funcione mal, é que ela funcione. Realmente as coisas têm acontecido o melhor possível, porque há muitas coisas que não há possibilidade, mas tem-se conseguido o que é possível. O Partido Socialista vai comandar o governo por mais 4 anos. Durante o primeiro mandato de António Costa, os olhos quase indiferentes do resto da Europa se voltaram aqui para a terrinha. O país superou a crise, saiu da austeridade, derrubou o desemprego e até elevou o salário. Como é que era isso aqui 10 anos atrás? Bom, aqui era um parque de estacionamento, onde a gente está. Há 10 anos atrás, aqui tinha havido uma intervenção para transformar esta praça, assim, recuperá-la, mas não tinha nada, absolutamente nada. As pessoas passavam por aqui, era um deserto. Eu lembro-me quando eu vim aqui à primeira reunião, em 2011, para nós visitarmos este espaço, isto eram galerias abandonadas, em que tinha havido prédios do governo, e estava completamente abandonado, não tinha nada. O Francisco é comerciante. Abandonou a carreira de advogado para embarcar numa nova aventura: abrir um restaurante com os amigos na capital portuguesa. Hoje, 10 anos depois, expandiu o negócio. Já tem 5 filiais e 2 casas para eventos, todas nas áreas mais frequentadas por turistas e moradores. O faturamento do negócio chega hoje em dia a €500 mil por mês. Os meus amigos, familiares falavam: você está louco, o que é que você está fazendo? Não... E eu imaginava que ia acontecer, mas para os portugueses eu acho que foi uma surpresa. As pessoas não estavam à espera que fosse tão rápido e de uma forma tão bem aceite pelos internacionais a Portugalidade, que é no fundo que estas pessoas todas se apaixonam. Vêm por aqui, vêm para aqui, passam tempo, veem as coisas pitorescas e as coisas tradicionais portuguesas e apaixonam-se, porque no fundo o mundo inteiro está numa correria louca e em Portugal você ainda encontra coisas únicas, coisas típicas e que têm a ver com este país e que são umas pérolas, não é? Antes cético diante da fórmula inédita de governo que uniu sob um mesmo guarda-chuva vários partidos de esquerda, o comerciante é hoje um entusiasta da solução. Quando a geringonça começou, achei brilhante do ponto de vista estratégico, mas achei que não ia funcionar durante tanto tempo, porque normalmente as reivindicações de partidos pequenos que não estão habituados ao governo não são possíveis de conciliar com uma estratégia que faça sentido ao país. O António Costa fez isso muito bem. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em 2019, os partidos de direita amargaram o pior resultado da história democrática do país.
O PSD e o CDS perderam juntos 23 assentos no parlamento. Já o PS do primeiro-ministro Antônio Costa, de centro-esquerda, conseguiu 36% dos votos e garantiu a maior bancada na Assembleia da República, 108 cadeiras. 4 anos antes, Costa chegou ao governo depois de ter conseguido formar uma ampla coalizão com a esquerda radical, apesar de ter perdido nas urnas para o PSD, o partido que estava no poder desde 2011. O político de 58 anos é um retrato do passado colonizador do país. Ele é filho de um casal formado por uma jornalista portuguesa e um escritor moçambicano. O avô paterno dele era de Goa, antiga colônia portuguesa na Índia. Portugal é conhecido como um país dividido entre a nostalgia do passado colonizador e a dificuldade de se adaptar aos desafios do mundo moderno. Mas nos últimos anos, a receita política aqui da terrinha, até então inédita no país e na história recente da Europa, tem animado os portugueses. Eu escrevi a Geringonça por convite da editora, mas era preciso refletir sobre porque é que se demorou 40 anos, depois da Revolução de 1974, a haver uma união da esquerda em Portugal. O Partido Comunista e o Partido Socialista tiveram uma relação sempre muito tensa desde 1975 e portanto, só em 2015 é que se conseguiu um acordo que viabilizou um governo e ainda assim foi um acordo absolutamente sui generis, não era nem uma coligação governamental, nem um acordo de incidência parlamentar. Fizeram uma maneira muito engraçada, que foi, eles, desde o início, detectaram quais eram os pontos em que não havia acordo, de todo em todo, de forma a que sobre esses nunca discutiriam durante 4 anos. Então, determinando os pontos que não eram possíveis focar, passaram a ter um terreno comum no qual era possível discutir. E isso foi engraçado, foi uma coligação sem ser uma coligação. Houve um processo de ganharmos confiança no outro e depois a capacidade para trabalhar e conseguir encontrar terreno comum. E, portanto, sabíamos que partíamos de posições diferentes, mas que tínhamos que fazer cedências para nos aproximarmos. E a vontade de que a coisa funcionasse, que o povo português pudesse viver melhor, isso levou-nos a que todos estes diferentes partidos conseguissem trabalhar em conjunto e a pôr de lado algumas diferenças que se mantiveram até hoje e que se vão manter. Foram 4 anos de maturidade da nossa democracia, de demonstrar que era possível fazer acordos com os partidos à esquerda do Partido Socialista, de, independentemente da forma que venham a assumir no futuro, deixaram uma semente, e é uma semente muito boa do diálogo, da cooperação, que permitiu que nenhum de nós perdesse a identidade e que o Partido Socialista se mantivesse, como sempre, no espírito da União Europeia, dentro da União Europeia, para conseguir que Portugal se desenvolvesse mais. O bom desempenho de Antônio Costa nas últimas eleições é sem dúvida fruto do bom momento econômico do país. Um dos setores que ajudaram Portugal a superar a crise e alavancar o crescimento foi o turismo, que já corresponde a quase 20% do PIB. Em 2018, o país bateu o recorde absoluto de visitantes, 21 milhões. E pelo 3º ano consecutivo, Portugal celebra o prêmio de melhor destino turístico do mundo no World Travel Awards, conhecido como o Oscar do Turismo Internacional. O resultado do tricampeonato saiu nesta quinta-feira. Deixámos de ter um turismo meramente sazonal, em que as pessoas vinham e olhavam para Portugal como um destino só de sol e praia. Hoje Portugal é muito mais do que isso. Conseguiu afirmar-se internacionalmente como um destino muito diversificado, quer a nível de património, de natureza, de turismo de congressos e de eventos. Por isso, Portugal está a ser reconhecido, descoberto. Eu gosto de dizer que está a ser descoberto por todos, depois de há 500 anos ter descoberto o mundo pelo mar, agora estamos a ser descobertos pelos ares. Castle Chateau Castilho! Pedro Campos conduz o charmoso Elétrico 28, o bondinho mais famoso de Lisboa. Enquanto o guarda-freios de 43 anos percorre os principais bairros históricos da capital portuguesa, as mudanças pelas quais a cidade passou desde a crise econômica são evidentes.
O bonde, antes usado pelos moradores, agora está lotado de turistas ansiosos por descobrir o que Lisboa tem a oferecer. Esta vinda de muitos turistas para Portugal, Lisboa, ajudou, está a ajudar o país, sim. A criação de empregos, até mesmo a empresa voltou a abrir vagas, portanto, durante 4, 5 anos não aceitava mais ninguém por causa da crise e veio ajudar bastante. Durante a crise houve muita coisa que nos tiraram, houve muitos cortes. Após a crise, pronto, foram repondo os nossos subsídios, portanto, o nosso ordenado voltou a aproximar-se daquilo que era o ordenado antes da crise. Fora! Fora! Fora daqui! A fome, a miséria e o FMI! Cortes de benefícios fizeram parte de um conjunto de medidas de austeridade impostas a Portugal durante a crise econômica de 2008. Foi a condição da chamada Troika, a tríade de instituições que reúne o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia para oferecer um crédito de 78 bilhões de euros. Mas ao longo dos últimos 4 anos, Portugal tomou outro rumo. O governo da Geringonça concedeu reajustes para os funcionários públicos, voltou a permitir promoções, valorizou as aposentadorias e cortou impostos sobre a renda do trabalhador. A economia cresceu acima da média europeia, a taxa de desemprego baixou para metade daquilo que tínhamos quando iniciamos funções, as exportações aumentaram, o investimento também, e conseguimos fazer isto tudo ao mesmo tempo que controlamos as contas públicas. Temos o déficit orçamental mais baixo da história da democracia portuguesa. E a dívida pública também baixou. Portanto, quer dizer que nós conseguimos, ao mesmo tempo que recuperávamos rendimentos, que melhorávamos a vida do povo português, fomos também conseguindo controlar as contas públicas portuguesas. Acho que se tornou nestes 4 anos exemplo para o mundo, no sentido de que, depois de uma depressão económica como nós tivemos, no empobrecimento, aqui a direita dizia não há outra alternativa que não seja continuar a empobrecer, a aumentar impostos. Nós demonstramos que todos juntos éramos capazes de fazer uma frente progressista contra a direita austeritária da União Europeia e contra a direita austeritária aqui em Portugal. Os bons resultados econômicos transformaram Portugal num exemplo de recuperação para o restante da Europa. O desemprego, que chegou a 17,5% em 2013, atingiu a menor taxa dos últimos 16 anos no terceiro trimestre deste ano. Hoje, Portugal cresce acima da média da União Europeia e conseguiu virar de vez a página da austeridade. Mas a geringonça não é uma unanimidade. Apesar dos esforços do governo para aumentar o nível dos salários, os portugueses ainda recebem pouco em comparação com grande parte dos vizinhos do bloco europeu. Demonstrar ao poder político a nossa indignação e insatisfação e para demonstrar também que estamos disponíveis para continuar a luta caso o governo não resolva aqueles assuntos e aquelas matérias que se arrastam há muitos anos. Para o principal partido de oposição, o social-democrata de centro-direita, a insistência dos socialistas em cortar o déficit fiscal atingiu os serviços públicos e as alíquotas de impostos estão mais altas do que nunca. Além disso, Portugal ainda é um dos 14 Estados-membros da União Europeia que tem uma dívida pública superior a 60% do produto interno bruto, perdendo apenas para a Grécia e a Itália. Entendemos nós, e apresentamos isso nas eleições, que a geringonça funcionou bem para distribuir e nós somos adeptos do contrário, de uma política mais virada para o futuro, e, portanto, que insistisse mais
nas empresas, isto é, nos rendimentos das empresas para poder investir e criar emprego, portanto, nas reduções dos impostos, em vez de distribuir. O novo governo português, não tão novo assim, na verdade, tomou posse no final de outubro. Mas ao contrário de 2015, quando o Partido Socialista perdeu nas urnas e chegou ao poder depois de formar uma coalizão, desta vez os socialistas venceram também no voto. Outra diferença, mesmo sem conseguir maioria absoluta, tudo indica que eles vão conseguir governar o país sem nenhuma coalizão formal. Nós, não tendo acordos escritos, nós vamos continuar, e isso já foi assumido, a trabalhar com os partidos com quem trabalhamos nos últimos 4 anos. É com eles que nós queremos aprovar os orçamentos, é com eles que nós queremos trabalhar nas diversas reformas que temos que fazer no país. Nós achamos que a democracia ganha por ter um bloco à direita claramente definido, um bloco à esquerda claramente definido, e, portanto, é com os partidos à nossa esquerda que nós vamos querer trabalhar e encontrar soluções para o país. Um governo que não tem uma maioria absoluta, mas que tem uma maioria confortável para governar o país, não deve, e mesmo que tivesse essa maioria absoluta, não deve nunca esquecer-se que a essência da democracia é o respeito pelas diferenças e é encontrarmos pontos que permitam que tudo isto possa funcionar. Essa estabilidade política e econômica dos últimos anos, movida pela geringonça, é sentida por todo o país. Esse bom momento transformou Portugal na bola da vez. A cidade de Lisboa, por exemplo, ganhou mais vida e está sempre assim, cheia, mesmo em época de baixa temporada. Diz o ditado que tudo que é bom dura pouco. E os portugueses temem agora que essa boa maré vire nos próximos anos. Há previsões de uma nova crise europeia e até mesmo global. E se isso se confirmar, Portugal dificilmente ficaria imune. Portugal não está isolado no panorama internacional, muito menos no panorama europeu. Nós sabemos que as economias têm ciclos e, portanto, que mais cedo ou mais tarde haverá abrandamento na economia e que isso tem consequências na governação, consequências naquilo que nós somos capazes de fazer, consequências também sobre a capacidade dos outros partidos aguentarem a pressão. E por isso, não podendo dar garantias a 100%, nós achamos que há condições para continuarmos a trabalhar e para melhorar a vida da maioria esmagadora do povo, que é esse o nosso grande objetivo. Se por um lado o boom no turismo e o aumento do número de estrangeiros vivendo no país aquecem a economia, por outro trazem consequências indesejadas para a população local. O acesso à habitação é um problema seríssimo em Portugal, nomeadamente nos grandes centros urbanos. É cada vez mais difícil conseguir que a classe média consiga ter acesso à habitação. Viver em Portugal está mais caro. Muitas famílias, principalmente as mais novas, não conseguem encontrar moradia a preços acessíveis. Outras foram obrigadas a deixar os locais que viviam. Parte das antigas moradias se transformou em alojamentos para turistas. E Portugal tem outros desafios. A população está envelhecendo cada vez mais, o que coloca o sistema previdenciário em xeque. A taxa de fertilidade ainda é baixíssima no país. Projeções da União Europeia mostram que até o final deste século, a população portuguesa vai encolher de 10 milhões para pouco mais de 6,5 milhões de habitantes. E a saúde pública também enfrenta graves problemas. O Sistema Nacional, criado depois do fim da ditadura salazarista em 1974, acumula dívidas e precisa de mais investimentos para se modernizar. Se eu fizer uma avaliação daquilo que foram os 4 anos de governação do PS, naturalmente que há muita coisa a corrigir e há muita coisa negativa, mas acho que a parte da saúde é o que toca mais de perto os portugueses e a sua degradação, a degradação que nós temos assistido no Serviço Nacional de Saúde, é particularmente preocupante. Resolver os problemas naturalmente não é fácil, mas há algumas coisas que se podem facilmente corrigir e melhorar. O grande desafio do Governo para esta legislatura é, em primeiro lugar, a melhoria dos serviços públicos e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde. E isso exige um empenho de toda a sociedade, do Parlamento, do Governo, mas de todas as instâncias, desde as instituições particulares de solidariedade social,
até ao Serviço Nacional de Saúde, aos hospitais públicos, mas há uma segunda prioridade que não pode ser esquecida, que é a erradicação da pobreza. Se na outra legislatura conseguimos tirar 180 mil pessoas da pobreza, não é menos verdade que a pobreza continua a existir, sobretudo nos mais idosos, mas também nos jovens casais. Nós precisamos de apoiar as jovens famílias no acesso a creches, têm dificuldade em conseguir ter um filho numa creche com um preço suportável. Há aqui um conjunto de dificuldades que a classe média sente, sobre os quais nós queremos intervir. O caminho para superar de vez as dificuldades ainda é longo, mas os portugueses têm do que se orgulhar. Quem imaginava que em tão pouco tempo, Portugal, antes tão esquecido, fosse se tornar o centro das atenções? A responsabilidade agora aumenta, mas a recompensa está aí, estampada no rosto de cada português. Estes 4 anos foram muito bons para Portugal. Foram muito bons de um ponto de vista de amor próprio. Portugal ganhou coisas que antigamente não costumava ganhar. Até no futebol. No desporto, na cultura. Tudo coisas boas que fazem um povo sentir-se bem. E acho que Portugal, nestes últimos 4 anos, melhorou imensamente e gosto muito de ver pessoas felizes por virem visitar o meu país e é uma sensação muito boa, sobretudo que haja tanta gente a querer vir morar em Portugal. Lembra-se disto, os portugueses já foram donos do mundo. Metade do mundo, no Tratado de Tordesilhas, era de metade dos portugueses e metade dos espanhóis. E eles souberam estragar tudo. Então é muito importante que os portugueses não se esqueçam de pensar no longo prazo. Não podemos pensar a curto prazo. Porque senão vamos ter uma moda e as modas passam, não é? Agora está na moda, daqui a 5 anos já não está. E depois o que é que acontece? Não dá. Então é esse o desafio agora. É manter as coisas autênticas e com qualidade.